Ok, vamos dar continuidade aos exercícios de apoio. Agora resolvendo exercícios que envolvem função do primeiro grau, função do segundo grau e logaritmo. Bom, a pergunta que temos aqui na número 11 é a seguinte. Para que a função do primeiro grau definida por f de x menos 6x mais 8mx menos 6 seja crescente, devemos ter... Bom, primeiro de tudo, isso aqui é uma função do primeiro grau, pelo fato de estar o x elevado no expoente 1, no qual não aparece, né? Ele é considerado o primeiro grau. Lembrando os conceitos de função crescente e decrescente na função do primeiro grau, basta analisar o seguinte detalhe. Em toda e qualquer função do primeiro grau, para ela ser crescente, o a, ou seja, o valor que acompanha o x, aqui no caso é todo esse parêntese aqui, tá? Deve ser maior que zero, ou seja, deve ser positivo. Quando fala maior que zero, deve ser positivo. Então, toda vez que o valor que se chama coeficiente linear, coeficiente angular, esse valor que está multiplicando o x aqui tudo, for positivo, tá? A função é crescente. Então, a pergunta é, para que a função seja crescente, deve-se ter. Então, primeiramente, isso tudo aqui tem que ser maior que zero, ou seja, positivo. Né? Então, o m, nós vamos isolar o m para saber qual é o valor do m para que isso aqui dê certo. Então, menos 6 mais 8m maior que zero, já está afirmando, já está começando já a resolver, escrevendo que a primeira coisa que deve acontecer é que todo esse valor tem que ser maior que zero. Agora, basta isolar o m. O menos 6, que era menos, vem para esse outro lado da desigualdade, é mais, ficou 8m maior que 6, e o 8 passou dividindo m maior que 6 oitavos. Claro, se você simplificar aqui por 2, né, vai dar 3 quartos. Então, acabou. Resposta final, o m deve ser maior que 6 oitavos para essa função ser crescente. No problema seguinte, nós temos uma função do segundo grau. Determine m para que a função 3 menos m, x ao quadrado, mais 6x, menos 2, não tenha raízes reais. Bom, para que tenha duas raízes diferentes, o delta, que é esse símbolo aqui, deve ser maior que zero. Para que tenha duas raízes iguais, ou seja, uma única raiz, o delta deve ser igual a zero. Mas para que não tenha raiz real, o delta tem que ser menor que zero. Esse símbolo aqui, ó, menor que zero. Então, você deve começar escrevendo isso, que o delta deve ser menor que zero. Porque isto, só assim que a função não vai ter raiz real. Então, mas quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso ainda continua sendo menor que zero. Na sequência, você vai substituir os valores dessa função aqui no B, no A e no C do delta. O B é 6, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A é todo parêntese, e o C é menos 2. Então, primeiro vou ter que fazer uma multiplicação aqui. Ó. Vou ter que fazer uma multiplicação aqui, esses números aqui, né, para resolver. Menos 6 ao quadrado, 36. Então, o que eu fiz aqui? Resolvi a potência, 36, menos 4, que multiplica 3 menos m, que multiplica menos 2. Logo abaixo aqui, o que eu fiz? 36 menos 2, ele multiplicou o parêntese, todos os elementos parênteses. Ó. Menos 2 vezes 3, menos 6, menos 2 vezes m, mais 2m. Mas ainda resta o 4 a multiplicar o parêntese aqui. Então, vai ser o quê? 36 menos 4 vezes menos 6 mais 24 e menos 4 vezes 2m menos 8m. Chegamos 36 mais 24 menos 8m menor que zero. 36 mais 24, 60 menos 8m menor que zero. Passei o 60 para o outro lado como menos 60. Então, para dar um sumiço nesses dois sinais negativos, eu multipliquei essa equação aqui por menos 1. Menos 1 vezes menos 8, 8. Menos 1 vezes menos 60, 60. Mas toda vez que eu faço isto de mudar os sinais, a desigualdade que era menor
mudou para maior. Logo, eu vou isolar o m aqui, 8, passou dividindo, 60 dividido por 8. Simplificando essa fração por 4, 60 por 4, 15, 8 por 4, 2. Então, o m deve ser maior que 2 para que a função não tenha raiz real. Dando sequência, vamos falar sobre logaritmos. Calcule o valor da equação logaritmo de x ao quadrado menos 4 na base x é igual ao logaritmo de 5x menos 10 também na base x. Antes de começarmos a calcular, devemos analisar o seguinte. A condição de existência de um logaritmo. O logaritmo de b na base a ele só existe se o b for maior que zero, ou seja, o b for positivo, e o a também se for positivo. E, em particular, o a não pode ser 1 também. Então, essa é a condição de existência do logaritmo. O a e o b positivos e também o a diferente de 1. Bom, como os logaritmos é uma equação, existe uma relação de igualdade uma com a outra, repare que a base igual a outra base significa que o logaritmando, que está aqui x menos 4, é igual a 5x menos 10. Então, foi isso que eu fiz. Eu igualei os logaritmandos. O x menos 4 igual a 5x menos 10. Igualando os dois, eu reparo aqui que é uma equação de segundo grau também. Ó. Então, eu vou trazer os elementos para a esquerda, aqui, ó. X ao quadrado menos 4 menos 5x mais 10 igual a 0. Chegando numa equação de segundo grau completa, e onde eu vou resolver através da fórmula de Bhaskara. Resolvendo essa equação, a minha solução é 2 e 3. Então, o x é 2 ou 3 satisfazem essa igualdade aqui. Espero que o apoio que estou dando via internet ajude a resolver os exercícios. Bons estudos!